Capítulo 426. A batalha mais terrível. A criatura maligna mudou seu peso. Em seguida, avançou com uma risada aguda. Era aterrorizantemente poderosa e rápida, mas como seus movimentos eram claramente previsíveis, Sun-Ni tinha bastante tempo para reagir. Mergulhando sob o longo braço da abominação, ele evitou por pouco ser despedaçado pelas garras afiadas e contra-atacou com a visão cruel, enquanto a lâmina prateada penetrava no abdômen da criatura, perfurando sua pele resistente logo abaixo das costelas. Ele continuou avançando e girou. Apenas um instante depois, Sun-Ni já estava atrás do inimigo. No entanto, ele não estava seguro. Sem pausar nem por um momento, a monstruosidade bizarra pressionou as mãos contra o chão e depois chutou para trás com as duas pernas. Havia poder suficiente naquele golpe para despedaçar uma pequena colina, mas Sun-Ni já estava se movendo, saindo do alcance. Ele não tinha observado como a criatura lutava contra os vermes acorrentados à toa. Ele sabia que a coisa miserável podia usar seus 4 membros para atacar e que suas articulações pareciam ser capazes de se dobrar em qualquer direção. Não apenas sabia do que a abominação era capaz, também sabia do que ela gostava e tendia a fazer. Ele também sabia onde ela era mais vulnerável e onde nenhuma de suas armas seria capaz de causar danos. Por isso ele tinha mirado em seu corpo esquelético em vez do alvo muito maior e óbvio, o próprio peito. Sun-Ni sempre foi muito perspicaz, e praticar a dança das sombras apenas aguçou sua habilidade de observar e entender tais coisas. Talvez fosse graças a isso que ele tinha conseguido aprender tanto sobre a criatura tão rapidamente. Enquanto as solas de suas botas raspavam na pedra escura, um pensamento fugaz passou por sua mente: como seria sombrear uma criatura dos pesadelos? Eu me pergunto. Então, ele não tinha mais tempo para pensamentos desnecessários. Esmagando ossos enegrecidos, a abominação dobrou suas articulações na direção oposta ao que deveriam virar, girou e avançou contra ele mais uma vez. Dessa vez, ela estava se movendo de 4, a tampa do peito servindo como sua mandíbula inferior. Isso tornava quase impossível para ele se esquivar. Sun-Ni não tinha ideia de por que as moedas de ouro não estavam caindo, mas por sorte, pareciam estar presas por alguma força estranha. Incapaz de usar o braço ferido para ajudar a manter o equilíbrio, ele não teve escolha a não ser pular e rolar sob o monstro atacante. A visão cruel brilhou novamente, deixando um corte profundo na pele da criatura. Ao mesmo tempo, uma onda de dor aguda percorreu todo o corpo de Sun-Ni. Mesmo que ele tivesse cuidado para proteger seus ossos quebrados, ele não conseguiu evitar que eles raspassem um no outro completamente. Mas a pior dor ainda estava por vir. Isso vai doer. Sun-Ni já sabia que não conseguiria se levantar antes do próximo ataque. Devido ao fato de a abominação ter que executá-lo em uma posição desajeitada, não seria tão devastador como os golpes anteriores. O esmagamento também havia se tornado considerável o suficiente para diminuir a velocidade dos movimentos de ambos. Mas aquelas garras longas e afiadas eram absolutamente letais, mesmo que não houvesse muita força por trás delas. Enquanto a criatura girava e estendia um de seus membros em sua direção, Sun-Ni enviou suas 2 sombras do seu corpo para envolverem o manto do titereiro. Um momento depois, as garras cortaram seu torso e deslizaram pelo couro preto sem brilho da proteção do peito, sem perfurá-lo. O golpe em si, no entanto, foi poderoso o suficiente para lançar Sun-Ni para trás. Ele contava com isso, no entanto, e usou o impulso para criar distância entre ele e a criatura vil. Pousando em seus pés, Sun-Ni reprimiu um gemido e empunhou a visão cruel mais uma vez. Enquanto a corrente celestial rangia, a rocha torcida se elevava cada vez mais alto, e o peso do esmagamento de repente o pressionava ainda mais. Algum tempo depois, Sun-Ni estava prestes a desmaiar de exaustão e dor. Arg! Maldito! Ele cambaleou para trás e se curvou, usando o cabo da visão cruel para se manter de pé. Sua respiração estava ofegante e dolorida, e gotas de suor e sangue escorriam por seu rosto. As coisas não estavam indo bem. Para ambos, na verdade. O feroz embate entre ele e a abominável criatura que ria tinha durado muito mais do que qualquer um deles esperava. Depois dos primeiros minutos, ficou claro que nenhum deles poderia facilmente matar o outro. Sun-Ni era muito astuto e escorregadio para ser pego pela criatura bizarra,
E o maldito monstro do peito era vigoroso e resistente demais para sucumbir às dezenas de ferimentos superficiais que Sun-Ni lhe havia infligido. O pior de tudo, todos os órgãos vitais pareciam estar escondidos dentro do peito, que era quase indestrutível. Foi a batalha mais terrível de todas. Uma batalha entre duas baratas. Como resultado, a luta durou um tempo simplesmente estúpido. Neste ponto, ambos estavam em péssimas condições. Sun-Ni estava quase morto de exaustão, sangrando por vários ferimentos horríveis e sentindo uma dor insuportável. A abominação parecia ainda pior. Seu corpo, esquelético, parecia ter passado por um moedor de carne, e sua longa língua pendia inerte sobre a borda do baú, nem mesmo tentando se mexer. No entanto, nenhum deles estava pronto para desistir. A criatura ofegava pesadamente e encarava Sun-Ni. Em seguida, ela riu mais uma vez. Dessa vez, o riso parecia cansado, levemente perplexo, mas principalmente cheio de um ódio abrasador. A criatura realmente queria rasgar Sun-Ni em pedaços agora. Cambaleando para frente, ela tentou acertá-lo com uma mão, mas acabou caindo pesadamente no chão. Deitada imóvel ali, a criatura bizarra soltou um rosnado desesperançoso. O esmagamento era quase insuportável nesse momento. Sun-Ni não tinha certeza se seria capaz de resistir por muito mais tempo, então a abominação também devia estar passando por um momento extremamente difícil. Na verdade, ela certamente estava sendo torturada pela força opressora de forma muito mais intensa. Em breve, os dois estariam completamente imobilizados. Ele só tinha que matá-la antes que isso acontecesse. Sem ter certeza se conseguiria dar mais um passo, Sun-Ni estendeu a visão cruel em todo o seu comprimento e a empurrou para frente. A lâmina prateada perfurou a pele da criatura, fazendo mais sangue negro escorrer. Ótimo! Morra, desgraçado, seu pedaço de lixo. Ele sentiu o aumento da flor de sangue se tornar um pouquinho mais forte, mas nesse ponto já era irrelevante. O talismã era apenas uma memória desperta do segundo nível, afinal. Qualquer impulso que pudesse fornecer não era tão substancial quando lidando com criaturas caídas de pesadelo e armas acendidas, especialmente além do ponto em que os aumentos incrementais de sua potência eram verdadeiramente significativos. A abominação tentou esquivar do ataque, mas não conseguiu se mover rápido o suficiente devido à pressão impiedosa do esmagamento. Ela tentou se levantar, mas falhou. Um sorriso sombrio apareceu no rosto de Sun-Ni. Te peguei. Seu inimigo, ao que parecia, estava agora completamente indefeso. Mas Sun-Ni ainda conseguia se mover. Ainda conseguia atacar. Ele nem mesmo havia usado qualquer uma das essências das sombras que haviam se acumulado em seus núcleos durante todo esse tempo. As reservas não eram grandes, mas havia alguma. Recuperando sua lança, ele reuniu suas forças e a empurrou novamente, causando mais uma ferida na criatura bizarra. E então de novo, depois. Morra, apenas morra de uma vez. E então, a abominação riu zombeteiramente e, de repente, recolheu seus membros, que desapareceram no fundo do baú. Alguns segundos depois, todo o corpo da criatura desapareceu de vista, deixando apenas o baú de adamantino indestrutível em pé no meio da ilha de pedra. A ponta da lança arranhou a madeira escura, sem deixar nem mesmo um arranhão nela. Sun-Ni ficou olhando para aquilo, perplexo. Em seguida, ele soltou um grito e, à medida que o poder do esmagamento aumentava ainda mais, caiu de joelhos. Que diabos? Volte aqui, seu covarde. Suas mãos tremiam de esforço enquanto ele levantava a visão cruel e golpeava o baú mais uma vez, sem obter nenhum resultado. Sun-Ni parecia ter se esforçado demais com aquele último golpe, porque a lança escapou de suas mãos e mergulhou no chão, atingindo a pedra com força suficiente para rachá-la. Em seguida, ela quicou e rolou para longe, finalmente ficando presa em um pedaço de osso a cerca de 2 metros de distância. Ele ficou olhando para a visão cruel com expressão chocada e, em vez de tentar caminhar ou rastejar até lá para pegá-la, ele dispensou a memória. Sun-Ni virou-se para o baú e cerrou os dentes. Um momento depois, faíscas de luz apareceram ao redor de sua mão novamente. Não pense que acabou. A tampa do baú tremeu e depois se ergueu um pouco. A criatura claramente se esforçou para conseguir mesmo isso. Um riso satisfeito e odioso emergiu das profundezas dele momentos depois. Foi exatamente nesse momento que Sun-Ni arremessou uma gema vermelha polida que havia aparecido em sua mão em direção ao baú.
Apenas um instante depois que o juramento quebrado voou para dentro da boca da abominação, a tampa se fechou, pressionada pela força aniquiladora do esmagamento. Um som abafado ressoou de dentro do baú, mas, por mais que a tampa tremesse, ela não se ergueu novamente. Sun-Ni caiu no chão e riu, depois gemeu e choramingou enquanto rastejava com dificuldade alguns metros, para longe e finalmente ficou imóvel, fora do alcance destruidor da alma do juramento quebrado. Deitado lá, completamente exausto, incapaz de se mover, Sun-Ni sorriu. Quem está rindo agora? Tente engolir isso, seu desgraçado. Capítulo 427, Morte de um mimico. A rocha torcida se elevava cada vez mais alto no céu, e à medida que isso acontecia, uma terrível força de esmagamento agredia os dois seres vivos pressionados em sua superfície, separados apenas por uma dúzia de metros de pedra escura. O grande baú de adamantino não parecia muito bom. A madeira estava lentamente perdendo sua cor, as tiras de metal que o reforçavam mostravam manchas crescentes de ferrugem. Parecia que a criatura estava sofrendo de alguma terrível doença. De certa forma, estava. Afinal, o juramento quebrado estava atualmente destruindo sua alma pouco a pouco. No entanto, Sun-Ni também não estava muito melhor. Ele estava deitado sobre a pedra dura, olhando para o céu impiedoso, lutando para respirar e suportar a dor. Sua armadura estava encharcada de sangue, e seu braço, quebrado, estava pressionado firmemente contra o peito. Seu rosto estava pálido como a morte, quase da mesma cor que a alta e majestosa torre de marfim que flutuava acima do mundo, envolta nas nuvens mais brancas. Cada respiração era uma tortura. Sun-Ni sabia que não ia sangrar até a morte por causa da trama de sangue, mas os ferimentos ainda precisavam ser cuidados. Seus ossos quebrados, especialmente, precisavam de atenção. No entanto, esse esmagamento estava se mostrando tragicamente longo, não lhe dando a chance de fazê-lo. Bem, isso não era uma surpresa. A única corrente que conectava a rocha torcida ao resto das ilhas era muito mais longa do que a maioria, o que significava que a pequena ilha ia subir muito, muito alto. Mais alto do que Sun-Ni já tinha estado nesta terra, estranha e mortal. O esmagamento não apenas duraria mais tempo, mas também seria vastamente mais terrível do que nas poucas vezes anteriores em que ele o tinha experimentado. Neste momento, as horas de sofrimento que ele havia suportado junto com o mestre Huan vários dias atrás pareciam um agradável passeio no parque. Agora, parecia que ele estava sendo lentamente esmagado sob o peso de todo o céu. Sun-Ni só estava vivo porque não precisava mais esconder seus poderes e podia usar todas as suas habilidades sem restrições. Ao contrário do dia em que conheceu o elegante cavaleiro grifo, ambas as sombras agora estavam firmemente envoltas em seu corpo, aumentando sua resistência 3 vezes. Por essa razão, ele ainda não tinha se transformado em uma poça de sangue pegajoso. Embora certamente sentisse que estava chegando perto. Se as coisas se tornassem realmente insuportáveis, ele ainda poderia se esconder nas sombras e esperar a parte pior do esmagamento passar, ou tentar escapar de volta para a corrente celestial antes que sua essência das sombras se esgotasse. Como ele passou todo esse tempo pacientemente circulando através das espirais da serpente da alma, agora havia uma quantidade considerável fluindo por seus núcleos. Ele também passou todo esse tempo esperando para que a maldita criatura do baú finalmente morresse, além de considerar suas opções sobre como transportar as moedas de ouro de volta ao santuário de Noctis. Como se descobriu que apenas a camada superior do monte de tesouros era real, ele agora tinha muitas opções. No entanto, todas elas exigiam que ele consumisse muita essência para atravessar de volta pelo enxame de vermes da corrente. O problema era complicado pelo fato de que a pedra retorcida seria destruída em breve, o que significava que ele não podia arriscar fazer várias viagens até a cidadela e voltar. Ele tinha que levar seu saque embora enquanto a ilha ainda estava conectada ao resto das ilhas acorrentadas. Por essa razão, Sun-Ni estava tentando suportar o máximo possível do esmagamento antes de se transformar em sombra. Ele também não esqueceu da estranha reação de sua intuição à ilha moribunda. Antes que o fardo do esmagamento se tornasse insuportável demais, ele enviou uma de suas sombras para vasculhar todo o lugar em busca de qualquer coisa que pudesse ser importante o suficiente para afetar as cordas do destino. No entanto, não havia literalmente nada na pedra retorcida, exceto por pedras estéreis e ossos antigos enegrecidos. A sombra explorou todos os cantos e recantos deste lugar miserável, apenas para encontrar absolutamente nada.
Ele até mesmo enviara para dar uma olhada na parte inferior da pequena ilha, mas ela estava tão vazia e desolada quanto o resto. Sun-Yi ficou muito confuso com essa reviravolta dos acontecimentos. Ele tinha certeza de que não havia nenhum lugar na rocha torcida que ele não tivesse procurado. E, no entanto, não havia nada na ilha que fizesse sua intuição reagir tão intensamente. O que estava acontecendo? Será que ele deixou passar algo despercebido, ou estava enganado desde o início? Infelizmente, depois de um tempo, o esmagamento se tornou insuportável para ele suportar, sem a ajuda da segunda sombra, então ele teve que chamá-la de volta. E agora, aqui estavam eles. Um som repentino atraiu a atenção de Sun-Yi. Olhando para o lado, ele percebeu que uma rachadura havia aparecido na superfície do baú de adamantino. Sangue negro escorria dela, logo se transformando em um fluxo. Alguns segundos depois, uma segunda rachadura apareceu perto da primeira. Ele teria sorrido, se não fosse pelo fato de que até mesmo uma ação tão simples era bastante difícil agora, tão alto acima do céu abaixo. Não vai demorar muito agora. Alguns minutos depois, havia uma poça de sangue negro cercando o grande baú de madeira. Sun-Yi suportou a dor e contou os segundos. Antes que ele chegasse a 1000, a criatura tremeu ligeiramente e riu pela última vez, sua voz áspera cheia de indignação lúgubre. Então, a monstruosidade bizarra estremeceu e ficou absolutamente imóvel. Finalmente estava morto. Sun-Yi não pôde deixar de sorrir levemente. Finalmente. Todas aquelas moedas são minhas. Enquanto a corrente celestial rangia e gemia, a voz do feitiço ressoou acima da ilha infernal de pedra. Suas palavras soavam como música para seus ouvidos. Você derrotou um demônio caído. Mímico mordaz, sua sombra fica mais forte. ... Você recebeu uma memória. Capítulo 428, Baú Cobiçoso. Apesar do fardo torturante do esmagamento, Sun-Yi não pôde deixar de sentir-se jubilante. Não só ele recebeu 8 fragmentos das sombras e uma poderosa memória, como também derrotou um diabo caído sozinho, sem nem mesmo a Santa lhe fornecer ajuda. O Cavaleiro Negro também havia sido um diabo caído. Então, matar um sozinho significava muito para Sun-Yi. Era um marco comovente que o fazia sentir que todo o seu trabalho árduo em todas as coisas vis que ele havia passado não foram em vão. Ele estava alcançando seu objetivo. Tornando-se mais forte. Claro, o mímico mordaz não era um oponente tão aterrorizante em batalha quanto o guardião da catedral em ruínas havia sido. Era uma criatura que parecia ter sido criada exclusivamente para combate, enquanto o outro dependia principalmente de engano e emboscando sua presa para alcançar a vitória. No entanto, a criatura peitoral não era de forma alguma um oponente fácil. Se alguma coisa, sua natureza demoníaca apenas a tornava ainda mais perigosa. Arg! Conforme a rocha torcida subia mais alto, o esmagamento atingia Sun-Yi com uma força ainda mais terrível, fazendo sua alegria se dissipar em uma onda de sofrimento miserável. Um gemido abafado escapou de seus lábios. Suporte. Apenas suporte um pouco mais. Esse inferno vai acabar em breve. Por enquanto, ele não tinha escolha senão continuar sofrendo, esperar e olhar a silhueta distante da Torre de Marfim. A bela pagoda parecia tão próxima agora que ele quase conseguia imaginar-se estendendo a mão e envolvendo em seu punho. Sem nada mais a fazer, Sun-Yi convocou as runas e encontrou o agrupamento familiar por hábito, Fragmentos das Sombras, 223-2000. Eu me pergunto quantas moedas estão nesse maldito baú. Ele seria capaz de criar o terceiro núcleo com a ajuda delas. Desviando o olhar, Sun-Yi encontrou as runas que descreviam suas memórias. Uma nova, agora estava mostrada no final da lista. Seus olhos brilharam ligeiramente enquanto ele se concentrou e leu a descrição: memória, baú cobiçoso. Classificação da memória, acendida. Nível da memória, 4. Sun-Yi realmente não conseguia acreditar em sua sorte. Esta era a segunda memória acendida do 4º nível que ele havia adquirido em um curto espaço de tempo. Mesmo sem considerar a principal vantagem da expedição, as moedas miraculosas, essa jornada já havia se mostrado incrivelmente frutífera. Mas que tipo de memória o baú carnívoro bizarro deixaria para trás? Curioso, ele continuou lendo. Tipo de memória, ferramenta. Uma memória de utilidade. Embora não sejam tão chamativas quanto armaduras e armas, as memórias de utilidade eram a base do arsenal de todo desperto. Tome, Sun-Yi, por exemplo,
Algumas de suas memórias mais preciosas eram ferramentas. Primavera eterna, pedra comum, sino de prata. Até mesmo a máscara do tecelão. Empolgado, ele tentou esquecer a pressão esmagadora do esmagamento e se concentrar nas runas. Descrição da memória. Você é muito estranho, disse Noctis. Por que seu novo amigo tinha tanto medo de baús? Porque ele era tão tímido e pálido. Não tenha medo, estes são apenas meus baús do tesouro. Eles não vão morder. Bem. Exceto por este aqui. Este vai te devorar vivo. Sun Yi piscou. Aquilo. É interessante. Então Noctis do santuário de Noctis era uma pessoa, afinal. Além disso, ele ou ela aparentemente possuía vários baús do tesouro, incluindo um que poderia devorar pessoas vivas. O mímico mordaz já foi um animal de estimação desse, Noctis? Se sim. Que tipo de pessoa teria um demônio caído como animal de estimação? De repente, cheio de temor, Sun Yi continuou lendo. Encantamentos da memória, baú mendaz, baú espaçoso, cômoda locomotiva, baú sinistro. Sun Yi encarou as runas com uma expressão impassível. O que? Todas essas palavras realmente significam? Lutando para entender os nomes dos encantamentos, ele se perguntou se o feitiço estava tendo um derrame e desviou o olhar para as descrições. Baú mendaz, descrição do encantamento. Esta memória pode imitar a forma de qualquer objeto inanimado. O tamanho e a complexidade do simulacro dependem da capacidade do núcleo da alma do portador. Faz sentido. Tenho certeza que o mímico apenas assumiu a forma de um baú, em vez de nascer criado como um. No entanto, fico curioso sobre que forma consigo assumir atualmente. Ele estudou as runas novamente. Baú espaçoso, descrição do encantamento. Esta memória é maior por dentro. Pode ser invocada e dispensada enquanto armazena itens inanimados. O tamanho do espaço de armazenamento, bem como o peso máximo dos itens armazenados, dependem da capacidade do núcleo da alma do portador. Sun Yi reprimiu o desejo de sorrir. Sim. Isso era exatamente o que ele precisava agora. Esse encantamento resolveu o problema exato que ele estava enfrentando, a necessidade de levar todas as moedas de ouro embora antes que a pedra torcida fosse destruída. Mais uma vez, a sorte estava a seu favor. Mas isso não era tudo. A capacidade de armazenar itens no baú cobiçoso e, em seguida, guardar o baú em seu mar da alma, abriu um mar de possibilidades. De certa forma, era como a incrível bolsa de Fi, mas melhor, a bolsa tinha que ser carregada se houvesse algo dentro dela, enquanto o baú poderia ser guardado até ser necessário. E se fosse assim? Será que Sun Yi poderia trazer itens do reino dos sonhos para o mundo real com sua ajuda? Ele mal podia esperar para descobrir. Pensando em todo o dinheiro que ele faria, Sun Yi voltou sua atenção para os encantamentos restantes. Chiffonnier locomotivo, 1, descrição do encantamento. Esta memória pode se mover e seguir seu portador. Legal. Isso resolverá o problema de ter que carregar todos os itens se eu guardar muita coisa dentro. Afinal, eles ainda vão pesar toneladas. Baú sinistro. Descrição do encantamento. Esta memória se protegerá contra possíveis ladrões. Devorando-os. Sun Yi piscou. Isso é um pouco assustador. Melhor ficar do lado bom dessa memória bizarra, hein? No geral, ele estava incrivelmente feliz com o baú cobiçoso. Essa nova memória de utilidade dele era simplesmente fantástica. Não apenas era capaz de resolver seu problema atual, mas também tornaria suas futuras aventuras no reino dos sonhos muito mais confortáveis e eficientes. Sem mencionar a possibilidade de poder trazer fragmentos de alma para o mundo real com sua ajuda e vendê-los lá por um preço alto. Fragmentos de alma significavam dinheiro, e dinheiro significava poder comprar memórias. Com mais memórias à disposição, Sun Yi seria capaz de trazer Santa para 200 fragmentos de sombra, mais rápido. O que, esperançosamente, os tornaria muito mais poderosos. Agora, ele só precisava sobreviver ao esmagamento. Ele estava quase pronto para desistir e se transformar em uma sombra quando a corrente celestial finalmente se esticou, interrompendo a ascensão da rocha torcida. Mais um rangido ensurdecedor ecoou pelo ar e, em seguida, tudo ficou quieto. O esmagamento estava no auge agora. Sun Yi estava sofrendo terrivelmente, mas ainda conseguia resistir. Ele apenas precisava aguentar até a ilha entrar na fase de descida, e a pressão começaria a diminuir lentamente.
Sun-Yi forçou o peito e inspirou ofegante. Obrigado aos deuses. No entanto, antes que ele pudesse sentir algum alívio, a ilha inteira de repente estremeceu e um estranho som penetrante assaltou seus ouvidos. Parecia o som de metal sendo rasgado. As pupilas de Sun-Yi se dilataram. O que foi isso? Nota S1. Essa tradução mantém a ordem das palavras em inglês e preserva a ideia de um móvel estilo chiffonnier com características de uma locomotiva. Um chiffonnier é um tipo de móvel com gavetas, enquanto locomotiva se refere a uma máquina de transporte ferroviário. Portanto, chiffonnier locomotiva indica um móvel com gavetas que possui elementos ou características de uma locomotiva. Capítulo 429. Cisma. Um momento depois, um rugido ensurdecedor de elos maciços de ferro sendo rasgados ecoou por toda a ilha, que então se ergueu alguns metros e de repente parou abruptamente. Sun-Yi deu um grito, sentindo o esmagamento atingir com uma força ainda mais devastadora. Corrente! A corrente está falhando. Por que isso aconteceu tão cedo? Por alguns momentos, ele sentiu apenas pânico puro e bestial. Então, ele se forçou a recuperar o controle sobre sua mente e lançou um olhar desesperado para a borda não tão distante da pedra torcida. Ele seria capaz de escapar a tempo. Ele hesitou por um momento, depois cerrou os dentes e ordenou que uma das sombras deslizasse de seu corpo para o chão. Assim que o fez, um grito abafado escapou de seus lábios. Parecia que um martelo gigante atingiu seu corpo, fazendo com que cada osso nele estremecesse e gemesse. Sun-Yi virou a cabeça para o lado e cuspiu um pouco de sangue. Maldição! A sombra voou para a borda da ilha e deslizou por sua borda, tentando desesperadamente alcançar a corrente moribunda. Mas era tarde demais. Enquanto Sun-Yi observava horrorizado, um dos elos do elo celestial se partiu. Apenas um, o mais fraco de todos. Mas foi o suficiente. Não. A corrente que conectava a pedra torcida ao restante das ilhas acorrentadas se partiu em dois enquanto 10 quilômetros de elos de ferro gigantescos que iam lentamente em direção ao céu abaixo, a ilha subiu repentinamente. Como ainda estava na fase de ascensão e agora não estava mais contida por nada, a velocidade de sua elevação era simplesmente aterrorizante. Não. O esmagamento atingiu Sun-Yi com tanta fúria que ele nem conseguiu gritar. Sentiu-se sendo lentamente quebrado e, febrilmente, tentou encontrar uma solução. Passe pelas sombras. Pule e tente planar até a Ilha dos Naufrágios. Não, isso nunca funcionaria. Havia mais de 10 quilômetros separando essas ilhas, o que estava muito além das capacidades da asa sombria. Ele poderia tentar perseguir o pedaço da corrente ainda conectado à Ilha dos Naufrágios, mas as chances de alcançá-lo eram próximas de zero. O comprimento do elo celestial estava caindo enganosamente devagar, mas era apenas uma ilusão causada por seu tamanho colossal. Na verdade, a ponta rasgada estava voando pelo ar em uma velocidade tremenda, movendo-se para baixo e para longe da pedra torcida. As repulsivas silhuetas dos gulosos vermes da corrente estavam ficando menores a cada segundo. Sun-Yi já estava atrasado para correr em perseguição deles, e a cada momento que passava, a probabilidade de sucesso diminuía. Ótimo. Malditamente ótimo, idiota. Você finalmente deixou sua ganância te matar, Sun-Yi rosnou, cheio de fúria consigo mesmo, mas de repente parou. Não, aquilo não fazia sentido. Ele não estava nesta ilha por causa da ganância. Mesmo que Sun-Yi tivesse tomado várias decisões arriscadas para chegar às moedas miraculosas, no fim das contas, parado na beira da Ilha dos Naufrágios, ele deixou sua avareza de lado e fez uma escolha lúcida. Ele veio aqui porque sua intuição lhe disse que algo na pedra torcida era muito importante para o seu futuro. Mas o que era? Não havia nada além de pedra e ossos neste maldito lugar. O que ele deveria fazer? Como ele deveria sobreviver? Sun-Yi tentou se acalmar e pensar. Ele convocou sua sombra de volta e recuperou brevemente a capacidade de respirar. Não duraria muito tempo, no entanto. O esmagamento já estava sobrecarregando sua capacidade física de resistir à pressão letal. Sun-Yi tinha alguns poucos segundos, no máximo, antes de ser forçado a se esconder nas sombras ou morrer. Pense. Tem que haver uma saída. Se esconder dentro do mímico morto ou do baú cobiçoso. Não, os itens dentro da memória mantêm seu peso, o que significa que eles também serão afetados pelo esmagamento. E mesmo que não sejam, qual é o sentido?
Mesmo se o baú sobreviver até que a pedra torcida em si se desfaça e caia no céu abaixo, eu só estarei caindo para sempre dentro de uma caixa em vez de por conta própria. É como morrer dentro de um caixão. E a pedra torcida seria destruída pelo esmagamento, inevitavelmente sem dúvida. Conforme ela subisse mais e mais, começaria a se desfazer. Quando o suficiente dela fosse destruído, para obliterar a força misteriosa que mantinha as ilhas flutuando, os destroços restantes cairiam e eventualmente desapareceriam no céu abaixo. Ao lado do que restaria de Sun-Ni. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, e depois por mais alguns segundos. Uma rachadura surgiu no corpo do mímico mordaz. Em seguida, a pedra sob ele também rachou. Sun-Ni não se moveu. As rachaduras na pedra se alargaram e se espalharam em todas as direções. Alguns momentos depois, um suspiro pesado escapou de seus lábios. Sun-Ni tinha uma última aposta. Reunindo todas as suas forças, ele gemeu e se ergueu do chão. Mesmo parecendo estar levantando uma montanha, e cada músculo de seu corpo tremendo à beira de se despedaçar, ele de alguma forma conseguiu se sentar. Em seguida, Sun-Ni convocou a máscara do tecelão. Após retornar da costa esquecida e decidir criar uma persona separada para investigar os soberanos, bem como fazer todas as coisas que Sun-Ni não queria que fossem associadas ao seu nome, a qual, por acaso, se tornaria conhecida como o famoso Sr. Mongrel. Ele decidiu nunca usar qualquer um dos equipamentos que ela possuía se houvesse sequer a menor chance de alguém conectá-lo ao misterioso homem mascarado. Mas ele tinha pouca escolha agora. Sua última esperança era o destino. Ele sabia que algo havia traído para a pedra torcida, mesmo que no final ele não tenha conseguido encontrá-la. No passado, sua intuição só reagia tão fortemente às coisas que estavam conectadas aos deuses, ao desconhecido e ao tecelão. Portanto, havia uma grande chance de que a máscara do tecelão lhe mostrasse o caminho para a salvação. Enquanto a madeira negra e fresca acariciava sua pele, Sun-Ni forçou ar para os pulmões e enviou sua essência sombria em direção à máscara. Ele estava prestes a fazer algo que temia fazer há meses. Ativar o misterioso encantamento da memória divina. Quando o poder de sua alma jorrou para a máscara do tecelão, Sun-Ni congelou por um momento. E então soltou um grito horrível, desumano. Capítulo 430, Tapeçaria do Destino. No momento em que a essência de Sun-Ni tocou a superfície de madeira negra da memória divina, a máscara do tecelão de repente penetrou em sua própria alma e bebeu vorazmente mais. E mais, e mais, e mais. Em uma fração de segundo, todas as suas reservas de essência das sombras foram sugadas completamente, restando apenas um pouquinho. Quase como se essas insignificantes gotas não valessem nem mesmo serem consumidas pela máscara. E mesmo assim, tudo o que ela conseguiu foi ativar o encantamento. Por apenas um único momento. Aquele único momento, no entanto, foi o suficiente para quase enlouquecer Sun-Ni. De repente, uma dor horrível perfurou seus olhos e sua mente, semelhante ao sofrimento que ele havia experimentado após consumir a gota de Ishor, só que muito pior. Infinitamente pior. Enquanto ele gritava, com qualquer traço de inteligência desaparecendo de sua voz, o mundo que ele via mudou. De repente, tudo que Sun-Ni conseguia ver era uma eternidade infinita e bela de fios retorcidos. Esses fios envolviam tudo o que existia, conectando todos os seres vivos e objetos, todos os pensamentos e conceitos, todos os sonhos e pesadelos, se estendendo infinitamente em todas as direções, assim como no passado, no presente e no futuro. Esses eram os fios do destino. Eles eram como os fios de luz dos quais o feitiço era tecido, mas enquanto o padrão magnífico e incompreensivelmente complexo que Sun-Ni havia visto 2 vezes no vazio entre o sonho e a realidade compunha a função do feitiço, o que ele vislumbrou agora, conectava tudo. Todo o universo como ele existia, está existindo e irá existir. Muito pior, ao observar a trama do feitiço, Sun-Ni só conseguia sentir e supor seu significado. Mas o terrível encantamento da máscara do tecelão não apenas permitia que ele visse o tecido do destino, mas também o forçava a entender isso. O conhecimento de tudo, em todos os lugares, de uma só vez. Claro, tal conhecimento era demais para qualquer ser humano suportar. Apenas a menor, infinitesimal quantidade disso era o suficiente para destruir instantaneamente qualquer ser vivo. Exceto, talvez, um deus. Um demônio.
Enquanto sangue jorrava de seu nariz, olhos e boca, e um grito silencioso morria em seus lábios, Sun-Ni instintivamente fez a única coisa que poderia salvá-lo de ser obliterado pela visão dos fios do destino. Ele se dissipou nas sombras. Essa era, talvez, a razão pela qual seus olhos não se transformaram em brasas incandescentes e sua cabeça não explodiu ali mesmo no local. Sombras não têm olhos e nem crânios, afinal de contas. No entanto, caindo no abraço da escuridão, Sun-Ni percebeu com horror gélido que a máscara do tecelão, de alguma forma, ainda repousava em seu rosto. Quando ele se transformou em sombra, ela também se transformou. Sua visão passou de humana para a visão sem cor de uma sombra, mas ele ainda conseguia ver a eternidade dos fios do destino. Havia especialmente muitos deles perto dele. Os fios infinitos estavam envoltos firmemente em torno de seu corpo, assim como em sua alma, envolvendo-a e perfurando-a. Parecia quase como se ele estivesse preso neles, como uma pequena marionete. E entre esses fios, dois brilhavam muito mais do que o resto. Um era feito de chama branca pura e se estendia para longe, em direção ao norte, em direção às montanhas ocas. O outro era feito de bela luz dourada e levava para baixo e para longe tanto da Ilha dos Naufrágios quanto da Pedra Torcida, mergulhando no rompimento e desaparecendo na escuridão sem limites do céu abaixo. Embora parecesse que éons tinham se passado, na realidade, não passou de uma fração de segundo. A cabeça de Sun-Ni não explodiu porque ele se transformou em sombra, mas sua mente ainda estava à beira de uma destruição completa e irreversível. Um pouco mais, e ela seria apagada da existência pelo conhecimento divino do destino. Mas o que? O que posso fazer? A máscara, agora é uma sombra. Seus pensamentos estavam dispersos e fracos. Mesmo assim, ele lutou contra o choque e conseguiu se lembrar de um detalhe importante. Ele poderia dispensar a memória. Mas seria muito lento. Mesmo que levasse apenas um segundo, não restaria nada dele no final. Uma onda de desespero subiu das profundezas de seu coração. E então, a essência sombria que a máscara do tecelão havia absorvido finalmente se esgotou. Instantaneamente, o encantamento foi desativado, e os mundos impiedosos de fios infinitos desapareceram junto com ele. Sun-Ni só conseguia ver o que todos os humanos e sombras deveriam ser capazes de ver. Um pedaço de pedra escura subindo para o céu enquanto o esmagamento impiedoso lentamente o despedaçava. Sun-Ni percebeu confusamente que havia algo urgente na situação, mas ele não estava completamente lá. Embora a terrível visagem das cordas do destino tivesse desaparecido, sua mente estava dispersa e vazia. Ele não podia realmente perder a consciência enquanto estava na forma de uma sombra, mas não ser capaz de pensar ou sequer reconhecer a existência de si mesmo era muito próximo disso. Logo, porém, ele começou a reunir lentamente as peças de sua mente ferida e fragmentada. Afinal, ele estava em perigo extremo. A pedra torcida inteira estava tremendo e estrondando à medida que subia cada vez mais alto no céu acima. Fendas largas apareceram em sua superfície, crescendo a cada segundo. Os ossos enegrecidos já haviam se transformado em pó, e agora, a única coisa que se erguia sobre a pedra era o baú do tesouro morto e desequilibrado. O cadáver do mímico mordaz, estranhamente, parecia ser muito mais resistente do que a própria ilha ascendente. Pelo menos, ele ainda estava inteiro e quase inteiro. Preciso elaborar um plano. À medida que esse pensamento se formava na mente de Sun-Ni, ele subitamente recuperava seus sentidos. E percebia várias coisas. Uma delas era o que ele precisava fazer. A outra era que as gotas miseráveis de essência das sombras restantes em seus núcleos da alma estavam prestes a evaporar, o que significava que ele não seria capaz de permanecer na forma de sombra por muito mais tempo. A terceira era que ele ainda não tinha recuperado as moedas de ouro de dentro do baú. Agora, se ele viveria ou morreria dependia de uma coisa: se ele seria forçado a sair das sombras e se transformar em uma poça de sangue primeiro ou se a pedra torcida se desfaria primeiro. Qual seria? Bem, eu posso muito bem tentar, não é? Fluindo através da sombra projetada pelo baú do tesouro, ele dispensou o juramento quebrado. Uma pequena quantidade de essência das sombras, da qual as memórias eram criadas, voltou para sua alma. Escondendo-se na superfície do mímico mordaz, Sun-Ni também dispensou a flor de sangue e o manto do titereiro. Finalmente, ele dispensou a máscara do tecelão,
que lhe trouxe muito mais essência do que as 3 memórias anteriores combinadas. Mesmo que, no grande esquema das coisas, aquela quantidade ainda fosse insignificante. Ainda assim, se pudesse lhe dar apenas mais um segundo, valeria a pena. Circulando sua essência pelos redemoinhos da serpente da alma para diminuir seu gasto aumentar a velocidade de sua regeneração, Sun-Yi se escondeu no baú do tesouro e esperou que seu destino fosse decidido. Após algo que parecia uma eternidade, quando a pedra torcida havia se elevado tão alto acima das ilhas acorrentadas que o esmagamento começou a transformar pedaços menores de pedra em pó fino, a ilha finalmente estremeceu. E se rachou. Uma das fendas que se abriram na pedra, enegrecida, estava diretamente abaixo de Sun-Yi e do mímico morto. Toda a seção da ilha repentinamente se soltou, separando-se dela em uma chuva de fragmentos de pedra. Sun-Yi vislumbrou ossos petrificados envoltos na pedra solidificada. E então o baú em que ele estava escondido flutuou para cima. Por alguns segundos, tudo, o núcleo restante da ilha, o mar de detritos de pedra e o mímico morto, continuou a subir cada vez mais alto. Grandes pedaços de rocha foram esmagados em menores e depois transformados em pó. Um trovão ensurdecedor encheu o ar. Mas então, como se um interruptor invisível tivesse sido acionado, a força misteriosa que mantinha a pedra torcida flutuando entre 2 céus por milhares de anos desapareceu. De repente, tudo que era muito pesado para ser carregado pelo vento, desacelerou em sua ascensão, congelou no ar por alguns momentos e caiu. O baú do tesouro rachado também despencou em direção ao céu abaixo. Sun-Yi, que ainda era apenas uma sombra aderida ao seu lado, viu o mundo girar ao seu redor. As últimas gotas de sua essência sombria estavam prestes a desaparecer. Mas estava tudo bem. Elas durariam o suficiente para que ele alcançasse a altitude onde o esmagamento não fosse imediatamente letal. Quando finalmente aconteceu, Sun-Yi surgiu de repente na superfície do baú e se segurou nele com todas as suas forças. A pressão do esmagamento o lançou contra a madeira com força suficiente para quebrar algumas costelas e depois tentou arrancá-lo. Mas Sun-Yi não soltaria. Malditas moedas dele estavam naquele maldito baú. Juntos, ele e o mímico morto caíram, cada vez mais baixo, até que, finalmente, o esmagamento enfraqueceu o suficiente para permitir que Sun-Yi se movesse. Convocando a asa sombria, ele ordenou que o se tornasse um borrão e mudou a direção de sua queda. No entanto, ele não estava tentando se mover em direção à silhueta distante da Ilha dos Naufrágios por desespero. Em vez disso, ele estava guiando o baú na direção oposta, mirando na vasta extensão vazia do rompimento. Nota: a palavra eon significa um intervalo de tempo muito grande, indeterminado. A história da Terra está dividida em 4 éons: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Com exceção do Adeano, todos os éons são divididos em eras.